Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer uma resposta muito interessante de uma pergunta que um seguidor me fez lá no Instagram. Léo, diante de uma crise que pode estar chegando, como que eu faço para investir em ouro? Foi essa pergunta que eu recebi e decidi fazer esse vídeo aqui mostrando todas as possibilidades que eu acho viáveis e melhores, no meu ver, para você investir em ouro, tanto bolsa americana, brasileira ou até mesmo investir no ouro físico. De certa forma eu vou trazer um panorama completíssimo nesse vídeo para vocês, para que assim também minha opinião afete o mínimo possível a sua decisão final. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse vídeo, fica até o final para você saber tudo. E para quem não me conhece, meu nome é Léo, eu tenho uma comunidade de investimento chamada Comunidade Fittipaldi, onde eu te ensino a investir no exterior, com aulas ao vivo toda semana, um curso completo sobre investimento exterior, pro cara que não sabe nada e pro cara que sabe bastante já, chat exclusivo para tirar dúvidas comigo e com o meu time, e diversos outros conteúdos que eu só passo por lá. Se você quer saber mais, acesse o segundo link aqui da descrição. Bom, antes de mostrar para vocês as opções que a gente tem de investimento em ouro mundo afora aqui no Brasil, acho que é legal mostrar para vocês entenderem de fato por que os investidores procuram ouro em momentos em que a bolsa tá caindo ou em momentos em que uma possível crise possa vir. Acho que é interessante vocês entenderem esse panorama também. O ouro ele é considerado um ativo de proteção por diversos investidores e eu concordo com isso. Se você pegar como exemplo esse gráfico aqui do ouro em si, né, historicamente, ele vem se valorizando ao longo do tempo. Isso é importante. Só que você pode observar que em momentos de crise ele tende a subir bastante, né? Ser totalmente contra o movimento da bolsa. Então, por exemplo, em janeiro, fevereiro, março, que foram os piores meses de 2020 para a bolsa, tanto americana brasileira, o ouro chegou a valorizar 35%, tá? E ano passado quase 40% no geral. Então é bastante coisa. Ano passado, quando eu digo, é 2020. Então isso acaba trazendo muitos investidores a comprarem o ouro como proteção em momentos de crise que acontecem na bolsa. Outra imagem interessante para vocês entenderem mais um pouco do ouro, com o quanto ele é eficiente, é a relação que ele tem inversamente com o Tesouro Americano de 10 anos. O Tesouro Americano, quando eu falo, é como se fosse o Tesouro Selic aqui do Brasil, tá? Só que da dívida americana, no caso do governo americano. E aqui você consegue ver que quando a taxa de juros dos Estados Unidos de 10 anos, né, do Tesouro Americano cai, o ouro ele tende a subir, né? Então, aparentemente, historicamente, ele vem sendo inversamente proporcional. Ou seja, quando a taxa de juros de 10 anos sobe, o ouro tende a cair e ao contrário também é verdadeiro. Isso mostra outro ponto importante pra gente sempre analisar. Ah, Léo, mas essa correlação do ouro só acontece mesmo com o tesouro ou até mesmo com a bolsa americana? Não, e eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse é um panorama bem interessante da correlação do ouro com outros ativos existentes no mercado. E aqui você pode ver que com grande maioria dos ativos, seja REITs, cash, né, que seria o próprio dinheiro em dólar, treasuries, né, high yield bonds, que são títulos normalmente de empresas, ele tem uma correlação muito baixa ou às vezes negativa. Ou seja, quando esses ativos tendem a subir, o ouro provavelmente vai ter uma relação totalmente diferente do que a subida desses ativos. Pode cair ou pode se manter na mesma. Mas você vê aqui que ele tem uma relação até que bem forte, né, se comparado com os outros ativos, com as commodities em si. Então a relação é que talvez quando as commodities subam, o ouro também suba. Porque se analisar o ouro, ele também é uma commodity. Então essa imagem ela é muito legal e mostra também a eficiência do ouro com os outros ativos. O ouro ele é considerado uma commodity, como eu falei para vocês, e ele tem um ponto muito importante que é a escassez. Isso que faz com que o preço dele continue aumentando ao longo do prazo, porque em algum momento a gente não vai ter como mais pegar ouro da terra. Ele tem uma quantidade determinada. Mas é importante dizer aqui para vocês que vocês não vão ficar ricos investindo somente em ouro. O ouro ele não tem nada a ver com uma ação growth, né? Ou seja, uma ação que cresce pra caramba na bolsa americana e até dobra teu patrimônio. Isso é muito difícil acontecer com ouro. Ele é mais usado para proteção, então é muito bom você saber disso para não sair só investindo em ouro achando que você vai ganhar muito dinheiro com isso. E até não recomendaria você fazer. Agora vamos para as possibilidades de investimentos que eu acho mais interessante como que você investe. Você tem três opções que no meu ver são as mais fáceis e acessíveis para todos nós investidores. E eu vou falar aqui da maneira mais fácil que eu acho e da mais difícil, pior, vamos dizer assim. A primeira dela é investindo pela bolsa americana. Já vou citar como que você faz isso. A segunda dela também pela bolsa brasileira. E a terceira seria comprar ouro fisicamente, tá? Comprar o ouro mesmo, guardar na sua casa, embaixo da sua cama. Só que em específico sobre ouro físico eu não vou trazer nenhum assunto aqui, porque além de ser simples você comprar, eu acho que não é muito eficiente. Para mim, dessas três aqui, comprar o ouro físico é a menos eficiente. Você vai ter custos, tem problema de segurança, né? Sei lá, alguém entrar na tua casa e roubar o ouro. E também é muito complicado para você vender depois, né? Porque na hora que você comprou é fácil, mas depois para você vender você precisa achar uma ponta compradora e às vezes você vai ter que ceder um pouco o preço. Agora eu vou me aprofundar um pouco mais nas duas primeiras que eu falei para vocês, começando com a bolsa americana. Para mim, essa é uma das formas mais baratas e
eficientes e fáceis de você se expor ao ouro, que é comprando ativos na bolsa americana. E como eu sempre falei, não é difícil você fazer isso, tá? Você pode abrir uma conta numa corretora Avenue, por exemplo, muito fácil. Tem até o link aqui na descrição para vocês acessarem, que você tem 10 corretagens grátis quando você abre sua conta com esse link aqui que eu deixo aqui embaixo, e não tem dificuldade nenhuma de investir. O legal de citar é que o preço do ouro em si, ele é cotado em dólar. Então já mais um ponto positivo para você investir pela bolsa americana. E aí dentro da bolsa americana você tem duas opções muito importantes e que eu normalmente separo aqui para investimento em ouro. Seja via ETFs ou via mineradoras de ouro, tá? Que normalmente são empresas listadas como ações. Só que antes de eu citar alguns exemplos para vocês de empresas e ETFs, não se esqueça de deixar curtida nesse vídeo e principalmente se inscrever no canal, para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e também para ajudar a gente a crescer. E também já deixa aqui embaixo nos comentários se você investe em ouro de alguma forma, seja pela bolsa americana, brasileira, e qual tipo de ativo você investe. Bom, vamos começar com os ETFs, tá? Esses são os principais ETFs de ouro que você vai encontrar na bolsa americana, sendo o maior deles disparado o GLD. Em segundo lugar, o IAU. Os dois fazem basicamente a mesma coisa, eles compram sim ouro físico, tá? Então eles compram uma quantidade enorme de ouro e guardam isso em diversos cofres mesmo físicos, seja em bancos ou em outros lugares que eles nem citam, logicamente por segurança. E tem uma distribuição geográfica desses ouros também, para não correr o risco de algum lugar ser invadido, levarem todo o ouro e eles perderem tudo que eles têm. Então é uma coisa muito eficiente, de fato eles compram ouro físico, então você investe quase no ouro, né? Só que é por meio deles. E para mim aqui o melhor desses dois primeiros aqui e dos mais investidos, logicamente, é o IAU, tá? Isso por conta da taxa de administração que é menor que o GLD. O GLD cobra 0,40% ao ano e o IAU 0,25%, e os dois fazem exatamente a mesma coisa. Então vale muito mais a pena você pagar menos por um serviço que é igual. E mundialmente esses são um dos ETFs mais baratos em questão de taxa de administração, tá? Dificilmente você vai achar em algum outro lugar do planeta, seja na bolsa da Europa ou na bolsa brasileira, algum ETF que replique o ouro mais barato do que a própria bolsa americana. Então é importante citar isso aqui também. A outra forma que eu quero trazer para vocês aqui é ver empresas de mineração, tá? Ações em si. Essa também é uma forma de se expor no ouro, logicamente que indiretamente, porque você investe em empresas que estão lá minerando o ouro em si. Eles têm alguns tipos de negócios diferentes, seja investir em máquinas e funcionários, mas isso de certa forma te traz uma rentabilidade muito parecida com o ouro, porque quando você tem uma demanda muito maior pela commodity ouro, você consequentemente faz a empresa vender mais. Se a empresa vende mais, a receita dela é maior e isso traz uma valorização no preço da ação também. Só que logicamente investindo em ações mineradoras de ouro, a gente corre o risco de como qualquer outra empresa quebrar. Então esse é um ponto muito importante que vocês têm que ficar de olho, questão de dívida, como a empresa faz a gestão e outras informações como vocês analisam uma ação normalmente. Um ponto importante de você investir em mineradoras, ações em específico, é que algumas valorizações você pode ter superior do que o ouro, né? Então como é uma empresa, a empresa ela tem um potencial ilimitado, né? E o ouro ele é limitado, ele tem uma limitação ali. Então normalmente a empresa ela tem de valorizar mais que o próprio ouro e eu vou mostrar isso para vocês na prática. Olha que interessante esse gráfico aqui que traz a relação do Barrick Gold, que é uma empresa mineradora e foi uma das empresas que o Warren Buffett chegou a colocar no portfólio dele ano passado. O ticker dela é o Gold. E eu comparei aqui com os dois primeiros ETFs que eu acabei de citar para vocês, o IAU e o GLD. Vocês podem ver que o IAU e o GLD, eles têm uma valorização muito próxima ao outro, né? E realmente a valorização é bem parecida do GLD e do IAU, que é o laranjinha e essa cor mais azul claro. Agora, essa azul mais escuro é o Gold Barrick, né? O Barrick Gold, que é a empresa mineradora. Vocês podem ver que às vezes os picos ele é muito maior do que o próprio ouro. E a queda às vezes acaba sendo um pouquinho superior também em alguns momentos. E isso que eu queria mostrar para vocês, a relação realmente de você investir em uma empresa mineradora de ouro e investir diretamente num ETF, né? Você tem sim a valorização bem parecida ao longo prazo, mas em alguns momentos a empresa ela tem de valorizar mais ou cair mais. Duas empresas interessantes para vocês estudarem aí, acabei de falar uma delas, a Barrick Gold, e a outra muito famosa é a Kirkland Lake Gold, tá? O ticker dela é o KL e a outra é Gold. Eu vou pedir para o editor colocar na tela de vocês aí uma imagem muito interessante que mostra as maiores empresas aí mineradoras de ouro e quanto foi a rentabilidade dela em um determinado período. E aqui vocês conseguem ver que as duas maiores aí que existem, né, é a Newmont, né, em primeiro lugar, a segunda Barrick Gold, que é uma empresa canadense, em terceiro a Franco-Nevada. Bom, terminada a bolsa americana, algumas opções que você pode
diversificar seu investimento em ouro, vamos para a Bolsa Brasileira. Aqui no Brasil eu diria que a gente tem 3 opções, via ETFs, ou fundos de investimento, ou BDRs. Vamos começar com os ETFs. A única opção que a gente tem aqui, né, pela Bolsa Brasileira ser muito menor em questão de ETF, né, aqui a gente tem 30 e pouquinho, lá fora a gente tem mais de 2.000. Então a única opção que a gente tem via ETF é o Gold 11. Já fiz até um vídeo em específico sobre ele, vou deixar o link aqui em cima. Mas só para resumir, esse ETF Gold 11 ele replica o IAU, que é um ETF americano, negociado na Bolsa Americana. Só que o problema de você investir no Gold 11, que é aqui na B3, na Bolsa Brasileira, é que você paga dupla taxa de administração. Ou seja, tem a taxa de administração do ETF IAU, lá na Bolsa Americana, e a taxa do ETF cobrada pela gestora XP, no caso, aqui no Brasil. Então, o IAU ele cobra 0,25% de taxa de administração ao ano. Já a XP, dentro desse ETF, cobra 0,3% ao ano, totalizando 0,55% ao ano. Então, ao invés de você pagar 0,25% investindo diretamente na Bolsa Americana, você pagaria 0,55% de taxa aqui no Brasil pelo mesmo ativo. Cabe a você pensar um pouquinho e ver o que é melhor. Outro ponto também é que o ETF aqui ele tá com a volatilidade de câmbio também, né? Então, por exemplo, como o ouro original, vamos dizer assim, é negociado em dólar, eles têm que converter aqui pro câmbio real. Então você tem a valorização do câmbio dólar real, né? Que o real tende a perder valorização frente ao dólar a longo prazo, e tem a movimentação do ouro. Então você tem duas variáveis dentro desse ETF Gold 11. Via fundos de investimento você tem algumas opções. A que eu acho mais interessante talvez seja pelo Vitrio Ouro, tá? É um fundo de investimento que, se eu não me engano, só tá disponível na corretora Vitrio para você investir. E por que eu falo isso? Bom, a taxa de administração dela é bem viável, né? 0,14% ao ano. Tem investimento mínimo de a partir de R$100, então é bem barato, qualquer pessoa conseguiria fazer isso, esse investimento. E traz uma rentabilidade muito parecida com o ouro mesmo negociado lá nos Estados Unidos, né? Se parar pensar que em 2020 a valorização desse fundo de investimento foi de quase 50%. E aí já um ponto que eu queria deixar aqui para vocês não assustarem com essas rentabilidades e falar: nossa, eu vou ter ouro, só ouro na minha carteira. O ouro eu acho legal você ter um percentual sempre, tá? Isso para evitar alguns momentos de crise que podem acontecer quando você menos espera. Só que o legal também é que você pode aumentar um pouco essa exposição dependendo da situação e momento que você vê, que é o caso de 2020. Então, se você tivesse uma exposição um pouco maior em ouro em 2020, você teria uma valorização muito boa. E aí você poderia simplesmente vender lá no topo, esperar o ouro cair, né, com uma quantidade menor na carteira e depois comprar ele de novo. Então, tem algumas movimentações inteligentes que você pode fazer que pode te trazer maior rentabilidade ao longo prazo. Só que o ideal é que você sempre compre ao longo prazo, né, para ter uma diversificação e uma proteção na carteira para sempre. Tome cuidado somente com essas movimentações de curto prazo, que você precisa entender realmente como o mercado funciona. Bom, e logicamente que não existe somente esse fundo de investimento da Vitrio que eu acabei de falar para vocês. Existem outras opções dependendo da corretora que você utiliza no Brasil, seja BTG, seja Rico, seja XP, qualquer outra que você invista. Então, por exemplo, eu trouxe a corretora BTG aqui, então qualquer outra corretora vocês podem fazer a mesma coisa, procurar por ouro ou gold, e ele vai te trazer quais são os fundos de investimento que eles possuem sobre ouro ou gold. E aí você pode entrar e se aprofundar em cada um deles, que é a minha dica que eu dou aqui pra vocês. Tomem cuidado porque tem alguns fundos aí que falam que investem em ouro, mas na verdade colocam, sei lá, 80% em tesouro, né, direto, e 20% em futuro de ouro, que não seria o ideal pra você ter uma exposição no ouro em si, tá? Então tomem muito cuidado com esse tipo de fundo, deem uma olhada antes de investir, ver como ele funciona, se ele tem relação de câmbio. Cada fundo desse tem que te dar essas informações, só cabe você estudá-las. E a terceira opção que você tem aqui na Bolsa Brasileira, que para mim não é uma das mais eficientes, mas estou trazendo aqui para vocês, é investir por BDRs, tá? No caso, a mais famosa, que a galera mais comenta, é a Aura, né? A Aura 33. No caso, essa BDR, a Aura 33, ela simplesmente é alguns certificados lançados aqui na B3, referentes à ação que é negociada lá na Bolsa Canadense, na TSE, que o ticker dela acaba sendo ORA, tá? Então ela não é negociada na Bolsa Americana, ela é negociada na Bolsa Canadense, e eles trazem uma BDR aqui pro Brasil para você comprar. E só para vocês terem noção, essa é uma mineradora bem parecida com as primeiras que eu citei lá em cima, mas com um foco bastante forte em exploração, desenvolvimento e operação de projetos em ouro. E aqui vocês podem ver um pouco do fundamento da Aura 33, né? Relativamente ele é muito bom, né? A receita dele vem sempre aumentando, o lucro também, tem uma margem boa, né? Tem um caixa de dívida bem atrelado, então realmente ela é uma empresa muito boa, tá? Só que eu não sei se a melhor forma é você investir via BDRs por ela, ou se somente nela. Tem diversas outras
outras mineradoras no mercado. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo explicando somente a Barrick Gold e outras empresas mineradoras como a Aura num vídeo único exclusivo para vocês. Se vocês quiserem, deixe um comentário "eu quero" aqui embaixo, que aí eu sei que vocês querem e eu trago esse vídeo. Agora eu vou trazer as conclusões de todos esses panoramas que eu trouxe aqui para vocês. Como eu falei para vocês, investir no exterior para mim é o mais eficiente, porque você tem uma liquidez muito grande, tem muita gente comprando e vendendo naquele mercado. Você tem a exposição no ouro com o preço em dólar, tá? Que é o original, é o preço original dele é em dólar. E você também tem as menores taxas de administração lá no exterior, né? Então é difícil você encontrar em outro país tão baixo assim. Agora, o problema de você investir pelo Brasil é que o custo ele acaba sendo um pouco maior, você acaba tendo a volatilidade com o câmbio real e a gente tem muito menos liquidez de negociação, tanto na Aura 33, tanto no Gold 11. Ou seja, fica um pouco mais complicado de você vender e comprar os ativos. E o ouro físico, como eu falei pra vocês, tem a questão de roubo, tem a questão de você perder, tem a questão de você ter que achar um comprador depois, né, pra vender o teu ativo, então acaba sendo um pouco mais complicado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo completaço aqui de como investir em ouro. Não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e principalmente se inscrever no canal para mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e também me ajudar a crescer cada vez mais aqui nessa plataforma. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!